Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio de Beamerverse, né? Hoje um assunto bem doce. Chega, manteiga derrete. Chega, manteiga derrete. Tá bom, e relembrar, né? Um pouco é nostálgico e doce, É. né? O assunto de hoje. Que a gente vai falar de doces que marcaram muito a nossa infância. Isso. Primeiramente, os doces de Cosme e Damião. Ah, nossa. Não sei se fazia parte aí da infância de vocês, muita gente não curte a tradição e tal, mas na minha avó vinha dos terreiros, né, que ela participava, Aham, cara, com sacos e sacos de docinho de Cosme e Damião. aham. E o que tinha lá dentro? Hum, Vamos lá. Tinha aquele coraçãozinho de abóbora, Muito gostoso. uma Nossa, delícia. muito gostoso. Maria mole, Maria Mole, o que muito. mais? Tinha o suspiro, que eu adorava. Né? Suspiro. E tinha amarelo, o rosa e o branco. Isso. Né? E por algum motivo eu ficava olhando assim, o amarelo era mais esquecidinho, mas eu gostava do amarelo. Era tudo o mesmo sabor, era açúcar. Gosto, é. Era açúcar, né? Mas era tudo o mesmo sabor. Mas por a criança, ela vê a cor, né? Não, isso aqui é diferente. Isso. Eu gostava do rosa e do azul, é isso. Azul, tinha azul? Suspiro Tinha, azul? tinha suspiro azul, Ah, azul lembrado. clarinho, tinha. Tinha também um docinho que eu não sei do que é, que ele era um quadradinho assim, um retângulo, metade laranja e metade vermelho, com açúcar em cima. Ah, era um jujubinha. Não Era um quadradinho assim. sei, nossa, esse era muito gostoso. Esse eu adorava. Gostoso. Esse daí vendia, quando eu era pequeno, vendia nessas vendinhas assim de esquina, né? E eu era viciado em ficar e comprar, porque tinha ele separado, Uhum. né? Porque eu como fui agraciado em nascer no Goiás, né? O Goiás, ele ainda tem muitos lugares, assim, principalmente em cidades do interior, que ainda tem muito esses docinhos em vendinhas, em bares, né? Então é bem comum de encontrar. Esse de abóbora é facinho de encontrar. É. E tinha um lá que, assim, quando a gente era criança, era super diferente. Hum, Mas que hoje em dia, não. Que era um sorvetinho, que era só a casquinha, aquela casquinha bem vagabunda. era um E o isopor. um isopor. E o sorvetinho era literalmente uma Maria Era Mole. Maria Mole. Esse eu Mas gostava. eu também adorava, mas Eu na minha gostava. cabeça ele era diferente. Gente, é só uma Maria Mole. É só Maria Mole. E aquela casquinha que, nossa, eu não quero nem saber do que é feito, né, hoje. Não. Porque, né, Puro isopor. não deve ser nem de. Porque as de sorvete hoje em dia é um biscoitinho, né? Isso. Aquilo ali era um negócio oco. Não é? Bem isso é- isopor Você mesmo. podia fazer o fué. Não era nem crocante. Não era crocante, era bem borrachudo o isso, negócio, né? Mas era uma delícia, era muito gostoso. Era muito gostoso. E a gente sente falta bastante dos doces de Cosme e Damião. Marcaram demais. Hoje em dia não tem ainda mais, né? Vez ou outra a gente vê em algum condomínio, né? Às vezes tem uma criança ou outra que Mas não é os que doces. passa, mas não é a Não é mesma os coisa. doces, os mesmos doces. Imagino que não. Né? Já vem uma coisinha um pouquinho mais. Mas gourmet. Né? Mas é isso, né? A gente ia falar de vários doces, mas esse é um grupo, né? É um grupo. É um grupo de um só, que é os doces de Cosme e Damião. Isso. Né? Só um adendo Hum. que eu vi no TikTok uma vez. Ah. Não façam isso, gente. Saquinho de Cosme e Damião saudável. Ah, Aí botava um monte de coisa que não é doce. Tipo umas frutinhas, umas coisas assim. Galera, não faz. não é. Primeiro que não é divertido. E segundo... Não é doce. Não é doce. Primeiro, não é divertido. Segundo, não é doce. Não é doce. E terceiro, a tradição de Cosme e Damião, ela tem fundamento. A gente que é da Umbanda sabe. Gente, enfim, eu não vou ficar dando aula de religião aqui, mas tem que ser doce. Tem que ser doce. Literalmente docinho, senão perde a tradição. Então, se for pra Exato. fazer assim, é melhor não fazer. Exatamente. Né? E assim, isso vira um saquinho, a gente tá contando os que a gente mais lembra, que a gente mais gostava, mas Tinha vários outros, né? vários outros lá, com um monte de balinha Isso, sortida, né? Mas desse grupo, esses eram os que a gente mais lembra e gostava. Uhum. Vamos aí para o próximo. Nosso próximo. Cara, o chocolate, aquela barra de chocolate da Turma da Mônica, que cada barrinha vinha um personagem, né? Isso. E era chocolate preto e branco, que é uma combinação assim. Nossa! Chega, eu sinto gosto. Eu tô também, eu tô sentindo gosto do chocolate. Isso. Né? Essa barrinha assim era.
Era uma tentação. Eu não me lembro de preço exatamente. Devia ser caro. Pra época, com certeza era um dos mais caros. É um dos mais caros, né? Mas assim, foi o que marcou aquela embalagem vermelhona, Isso. né? Com a Mônica ali grandona. Né? Mas assim, nossa, marcou demais. É um chocolate. Um chocolate. Um chocolate. É um chocolaço. É um chocolaço. Mas é um chocolate que, poxa, eu poderia facilmente voltar hoje em dia. Pois é. Eu não sei por que que não volta. Assim, a gente sabe que hoje em dia tá rolando como é que se diz? Estão nerfando os chocolates. Eu não sei se você conhece esse termo de nerfar, Não. né? Que é um termo que usam em jogos, né? Por exemplo, você tem um personagem que tá muito forte, aí você nerfa pra ele ficar mais fraco para equilibrar com os outros, né? Aí estão nerfando o chocolate hoje em dia, que hoje em dia não é mais chocolate de verdade que fazem, né, as barras de chocolate. É um produto sabor chocolate, Sim. né? E esse chocolate eu tenho quase certeza que ele era chocolate de verdade da época, e hoje em dia provavelmente seria caro fazer. Ele era da Nestlé, né? Nestlé, você tem dinheiro Então, né? para fazer né, um chocolate de verdade. Não precisa fazer uma barra grande dele. Até porque ele não era. Era Era um barrinho, um tabletinho. Era um tablete, É. assim. Então não precisa. Faz os tabletinhos pequenos, assim. A gente sabe que vai ser um pouquinho mais caro porque é chocolate de verdade. Mas faz com chocolate de verdade. As pessoas comprariam. As pessoas comprariam, com certeza comprariam. Uhum. Nós compraríamos. Sim. Muito. E indo na mesma pegada desse chocolate, tem um outro que eu acho que ficava pau a pau. Não sei dizer qual que... Eu acho que o outro eu ainda Eu preferia. prefiro também. Que é o Surpresa. Cara, o Surpresa, ele também vinha nessa pegada de ser um tabletinho, né? De chocolate assim, quadradinho. Isso. Que vinha com a imagem de um animal. Isso. E junto com ele vinha uma carta, um card Isso. com um animal. Aí falava as curiosidades desse animal e tal. E eu que sou uma criança nerd, De animais. nerd no sentido Nerd literal, bióloga. isso, gostava muito de aprender sobre, né, a vida animal e tal, e aquilo pra mim era sensacional. E eles faziam até, às vezes, o especial de dinossauro, que aí vinha com um Nossa. dinossauro que eu também amava. Foi o mais popular, eu acho. Super. Aí um tempo atrás voltou o ovo surpresa, né? O ovo de Páscoa, mas não sei se fez sucesso. Voltou a barra também. Que eu até te falei. Voltou, mas o card é digital. Card era digital, perde a magia, gente. Para de Cara. fazer coisa tudo digital. Mas eu acho que eu concordo com você. Em questão. Ele é da Nestlé também. É. Mas em questão de sabor, eu acho. É engraçado, né? O outro é de chocolate preto com branco. Esse é só chocolate. É, Mas ele é mais gostoso. ao leite, né? Ao leite. Chocolate ao leite. Eu acho que, pela minha lembrança de sabor, ele é mais gostoso do que o da Mônica. Uhum. Né? É pouca Mas os coisa. dois são perfeitos. Traga os dois. Isso. Traga os dois, né? E o próximo aí, que é um classiquinho também, Que ainda existe. que ainda existe, né? E hoje em dia existem várias variações, Isso. né? Tem várias variações desse produto, que é o dadinho, né? Que era um quadradinho de doce de leite com amendoim, Uhum. né? E, cara, é gostoso até hoje. É uma delícia. Pela minha percepção, eu acho que eles vão mudar um sabor ao longo dos anos, né? Pelo menos pra mim. Ainda continua muito gostoso, né? E é fácil de encontrar em supermercado, principalmente em atacados, né? Se você for em atacado, você vai encontrar ele da forma, né, do quadradinho normal. E você vai encontrar ele como um wafer, né, de chocolate. Uhum. É bem parecido com bis, né? E tem alguns sabores dele, né? Tem chocolate amargo, tem chocolate ao leite, tem um outro que é com morango, se eu não me engano, né? E, poxa, o dadinho, assim, é um clássico. É. Ótimo, ótimo. Esses aí que você tá falando são bem gostosos, né? Que parece o bis e tal, mas assim, o dadinho em si, Em o si. clássico, pra mim é o mais gostoso. É muito gostoso. Isso. Né? Próximo, na verdade, são dois. Dois? Dois, caralho! Que são da Frutili, né? São dois picolézinhos da Frutili. Frutilha é muito bom. Cara, a Frutili... Nossa, a criança que cresce sem Frutili não tem uma infância feliz, mano. Cara, eram dois. Um era o de morango, com aquele recheio branquinho. Não sei se era de baunilha o recheio, de creme, não sei. Era sabor branco. Sabor branco. Era muito gostoso. E o outro, ele era de chocolate com Bolinha, né? umas bolinhas, assim, branquinhas em cima, que era super crocantinho. Cara, era muito bom.
Os melhores picolés da infância. Nossa. E óbvio que tinha os palitinhos, né? Que quando você tirava, eles encaixavam, você montava um monte de coisa. É assim até hoje? Ou tiraram isso também? Não tenho a menor ideia. Porque a gente nunca mais comprou, né? Mas ainda tem, né? Futilita. Ainda tem. Mas eu não me lembro se até hoje o palitinho é daquele palitinho de plástico que ele tinha uns encaixes. Né? Isso. Não lembro se até. Eu me lembro que quando eu era criança, na escola, a gente fez uma visita na fábrica. Ah, legal. Foi. E eles deram pra todas as crianças um saco lotado Nossa. dos palitos, cara. Ah, dos palitos. Mano do céu. Devia sobrar lá dentro. Né? Eram os palitos que não foram usados, né? É. E aí eu me lembro que a gente levou pra escola e a aula foi isso no outro dia. Ah, Use sua criatividade. Cara, a gente Que montou legal. tanta coisa. legal. Foi muito legal. Poxa, eu queria ter ido. Muito bom. O frutili era muito gostoso. Sim. Eu não sei se o sabor ainda tá o mesmo. Eu não sei dizer. A gente tem que comprar, inclusive, Teria que né? comprar e Pra provar de novo. comprovar se tá o mesmo sabor. É. Infelizmente, vamos ter que fazer esse sacrifício de comprar outro. E aí, quando a gente comprar, a gente já faz um react, né? Reagindo ao sabor do picolé. Vai ser igual. Exatamente, né? Vamos em um que pra mim, assim, gente, é sagrado. Não é só sagrado, como ele é melhor que todos que existem no mundo. Pra mim, tá? Pra mim, que é o alfajor da Turma da Mônica. Cara, nossa, esse, assim, relatos da escola, né? Porque quando eu ia pra escola, na hora do lanche, né? Às vezes, né? Na grande maioria das vezes, minha mãe já preparava o lanche, então já tinha um monte de lanche, né? Mas tinha aqueles dias que minha mãe me dava um real, R$ 2 ali pra comprar alguma coisinha na vendinha da escola, né? E aí, eu me lembro até hoje, o preço do alfajor Era caro, né? era caro, assim, hoje, Pra época. pra época, né? Mas na época era R$ 5. Eu falo, R$ 5 hoje em dia, Mas é caro? mas pros anos 90 era muito caro. Nossa, Então eu me lembro que por minha isso que eu não mãe. comia. Então eu me lembro que minha mãe ia dando, né, esse R$ 1, às vezes R$ 2, e aí eu ia juntando, né? E aí quando eu fechava os R$ 5, eu comprava. Cara, era assim, era uma explosão, assim, né, de prazer, porque era muito gostoso. E aí tem gente que vai, não, mas um alfajor argentino. Que mano, é alfajor argentino, O gente. O negócio é a Turma da Mônica. O alfajor de tal país é muito, muito gostoso, gourmet, não sei o quê. Cara, o alfajor da Turma da Mônica é melhor que todos. Tudo da Turma da Mônica é mais gostoso, né? O chocolate, o alfajor. Se você pegar o miojo da Turma da Mônica, ele é mais gostoso. O miojo de tomate, que é o clássico, É mais gostoso. todo mundo fala do miojo de tomate, que é... Eu acho que eu até hoje não comi esse tomate, de tomate, mas todo mundo fala dele, né? Foi pra um salgado aí do nada. Né? Mas esse alfajor é perfeito. Eu acho que a gente comprou ele um pouco mais recentemente Uhum. nas lojas americanas, Foi, né? que acho que tinham 2 sabores. Eu acho que tinha um de chocolate branco, mas eu me lembro que a gente comprou o clássico, né, com a embalagem roxa. E eu acho que a gente comprou um de brigadeiro, que é um que tinha uma embalagem vermelha, se eu não me engano. Né? Estavam gostosos, assim, do mesmo jeito. Não sei dizer se tava aquele mesmo gosto de quando a gente era criança. Né? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Né? Porque a minha lembrança de quando eu era criança é que era a coisa mais perfeita do mundo. Sim. Desculpa eu falar tanto, é porque Ficou empolgado. Marcou Empolgante. Pois é. Próximo docinho aí que a gente tem são aqueles chicletes mini. Lembra? Aqueles quadradinhos coloridos? Nossa, gostoso. Cara, é a Eu enchei melhor minha coisa. boca. Então, era isso que eu ia falar. Melhor coisa do mundo é você só fazer um piquezinho assim, ó. Encher a boca e ficar marcando. Encher a boca, ó, as bochechas de hamster. Cara, era muito gostoso. Não sei se existe ainda. Eu assim, Talvez. tem aquele chiclete famosinho na caixinha, né? Mas esse Mas isso era bem. era bem pequeno. Esse eu acho que não Pois tem é. mais. Eu acho que não tem E mais. assim, eu virei fã dele porque, ó, No Goiás tem. do Goiás, vamos ter que ir lá. Eu virei fã desse chicletinho porque na época eu tinha o Gunwatch. Aham. Pra quem não sabe ou não lembra, o Gunwatch era um relógio Arica. rica, né? Eu não comi o alfajor da Mônica. R$ 5 contra 50? Mas o alfajor você comia várias vezes, o relógio só tive um. Quando eu consegui juntar R$ 5. Enfim, o Gunwatch era um relógio deste tamanho, É. trambolhão assim.
que você apertava o botãozinho, ele abria a tampa e dentro ele era cheio desse chicletinho. Meu sonho, eu nunca, não fui tão rico nessa época. Eu tive, meu avô me deu. Eu lembro até hoje, ele era azul claro com branco, o meu relógio. Eu lembro até hoje, mais ou menos, da propaganda que tinha na televisão. Que era o que me Isso. deixava maluco pra comprar. É, eu tive. Bom, então vamos pro próximo aí, que é um classicão que eu acho que é vendido até hoje, né? Eu já vi em alguns lugares, né? Que é o Push Pop, né? Era o... Duvidoso. Esse é bem duvidoso. Assim, era gostoso? Claro que era gostoso. Mas assim, não é aquele gostoso... Nossa, que pirulito gostoso. Porque ele era um pirulito, só que o diferencial dele é que ele era no formato que você colocava no dedo e aí você puxava e o pirulito vinha... Eu tô falando... Tô explicando, tá parecendo outra coisa. Vocês não entenderam. Entendeu? Eu coloco a foto aí que eu não entendi. Sim. É melhor colocar a foto do que a minha É melhor. explicação. Uhum. Mas era um pirulito, né? E... Gente, era nojento. Porque você chupava e guardava. Você chupava e guardava, porque você podia Tinha guardar. uma tampa. E tinha uma tampa, e aí as crianças, né, fechavam ali, guardavam, colocavam no bolso. Quando ia abrir de novo, tava uma meleca, sabe? Então, assim, não era saudável, né? Porque você deixar o negócio lá Não. guardado, depois você vai lá e... É. Mas eu acho que isso deu muito anticorpos pra Anticorpos, gente. claro. Vitamina S, sujeira. Né? Por isso que a gente tá bem resistente hoje em dia. Isso. Bem resistente. Aí eu doente. Doente, os dois, Você também. né? Mas assim, é um classiquinho, né? Não é, nossa, que gostoso. Mas é o atrativo dele, é o diferente Era dele. diferente, exato. Era Era uma diferente. porcaria, mas só por ser diferente, todo mundo queria comprar. Exatamente. E era meio carinho também. É isso que eu ia falar agora. Ele era meio. Eu acho que ele é caro até hoje. Será? Eu acho que ele é bem caro, né? Mas aí é o que a gente lembra, é um classiquinho que fez parte da nossa infância. Tá aí até hoje, Tá pra aí. quem quiser comprar. Sim. O próximo, que na minha opinião também é um pouco duvidoso, é o Deep and Leak. É isso, né? É Deep and Leak. Deep and Leak. É um saquinho assim com açúcar no fundo Isso. e o pirulitinho Isso. Que era bem fininho. bem fininho. Você chupa o pirulitinho. Nossa, a descrição tá ótima. Você chupa o pirulito, enfia no saquinho pra pegar mais açúcar e chupa de novo. Gente, é muito ruim, sabe? Ai, Muito nojento. meu Deus. Né? Mas o diferencial era isso, né, dele, porque você ficava ali, a pessoa e ainda ficava assim, né? Ficava fazendo assim pra pegar mais açúcar possível, né? E aí chupava, né? É. Próximo. O próximo era o chiclete. Ainda existe? Acho que não, né? Olha, eu desconfio que no No Goiás. nosso grande e bom Goiás, Nosso país, Goiás. nosso país Goiás, ainda tem o Plock, né? Plock, pois é. Era o chiclete, assim, ele não tinha nada de especial, mas era É. muito gostoso. É, Ele era, né, um retângulozinho assim, isso. e ele tinha ele fazia assim, ele tinha uma divisória, divisãozinha, né? aí dava pra você cortar ele ao É meio. verdade. E era muito gostosinho, assim, era um chiclete normal, mas não sei porquê, ele era muito gostoso. Eu não E sei vinha se com figurinha é também, né? isso que eu ia falar, porque Adesivo. isso, eu acho que tanto o Plock, porque eu não sei se dividiu depois, né? Porque tinha o Plock Plock ping-pong. e tinha o Que é a mesma ping-pong. coisa. É a mesma coisa, né? Mas foram os dois, ou um só, porque tem embalagens dele que os dois nomes estavam na mesma embalagem, né? Mas eu lembro que eu me lembro de infância que era separado os dois, Uhum. né? Mas deu muita fama porque foram por causa deles que fizeram as revistinhas de você colar as figurinhas, É verdade. né? Então eu me lembro que eu comprei. Eu nunca tive, não. Eu me lembro que eu comprei a da Dragon Ball e acho que de outros desenhos. Eu devo ter comprado a do Pokémon também eu comprei pra completar. E aí quando completava certa parte, podia pegar prêmios, né? Ah, que legal. Aí eu lembro que eu peguei um dominó, mas tinha uns prêmios que era muito, assim, exagerado. Quando eu paro pra pensar hoje em dia, é muito exagerado. Tipo, televisão. Nossa. Você completar um álbum de figurinha, Pagar a um TV. chiclete, comprar e ganhar uma televisão é muito caro. Você conhece alguém na vida que já tenha ganhado? Será que era real? Não, acho que não era real. Se você aí já ganhou um prêmio gigantesco desse, se pronuncia. Coloca nos comentários aí, né? Pois é. Se você já ganhou algum prêmio Eu grande. acho improvável. Tinha videogame, tinha televisão. Gente, era muito caro, Pois é. né? Pra você poder ganhar isso, né?
E é isso, né? É um chiclete, assim, não tem muito o que falar dele, né? Porque em questão de sabor era bem É. normal, Normal. né? Mas era muito gostoso na infância. Exatamente. Né? E aí eu comprava R$ 1, né? O que daria, na época, acho que era 5 centavos cada um. Então, eu comprava enchia, né? encher a mão, né? Até pra poder completar os álbuns, né? Aham. E aí, bom, ainda não tive diabetes até hoje, né? Cara, que infância, né? A É, gente só comeu porcaria. Como é que pode? e tamo vivo aí. É vivo, mas meio pra lá, assim, né? A pressão Mas- tá alta, Mais pra lá do que pra cá, o né? fígado tem gordura, a gente não consegue emagrecer, só apenas pequenos efeitos colaterais. Eu não emagreço. Pequenos efeitos colaterais. Doutor, por que eu não tô conseguindo? Ai, mas é isso, É gente. isso. Doces aí que não nos mataram. Poderiam, Poderiam. mas não nos mataram. E é isso, gente, o nosso vídeo. E valeu e falou.